pode apertar lá a cabeça do fornecedor e falar, eu quero que você diminua o custo aqui, tá? Porque, em tese, o tributo não está mais dentro como é hoje. Algumas perguntas para o Guilherme. A maior parte das operações, elas se transformam, né? Então a gente vê indústrias que eram puramente B2B, hoje vão para o B2C, o mercado fala de D2C, né? Então atropela direto, chega lá no consumidor final, mas de maneira mais direta a gente vê então marketplace, atacado, B2B e tal. O que muda, né? Você que tem uma visão não é necessariamente contábil, ela é jurídica contábil, né? Jurídica tributária, vamos assim dizer. O que muda quando a empresa pensa em abrir novos canais? O que acontece? Normalmente são cenários diferentes, né? Então eu tenho uma empresa que ela normalmente inicia aqui com um processo mais físico, né? Então uma loja de rua ou, enfim, mais regional, né? E aí acontece da empresa querer abrir de fato o e-commerce. Aí ela passa por isso daqui tudo, só que ela esquece, ou muitas vezes por não ter uma assessoria especializada ou até mesmo não foi atrás disso, e quando eu começo a vender, seja para um B2C ou seja para fora do estado onde ela está, pelo menos hoje, no sistema tributário que a gente está, a tendência da carga tributária dela aumentar é muito alta. A tendência de que a contabilidade, por exemplo, que ela está hoje, ela é mais acostumada aqui na região, então no município, no estado. Então, por exemplo, quando eu vendo por e-commerce para fora do estado, eu tenho outras, né, eu vou falar do ICMS, por exemplo, né, então eu tenho, sem benefícios, né, eu tenho, por exemplo, o DIFAL. Tem empreendedor que nunca ouviu falar do DIFAL, mas ele é, de fato, um aumento de carga, né, aumento de carga tributária, e é uma responsabilidade da empresa, porque o consumidor não é contribuinte. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho benefícios fiscais estaduais para e-commerce para fora do estado, no qual eu consigo diminuir, por exemplo, carga tributária aqui, continuo recolhendo, por exemplo, de FAO para fora, mas aqui eu tenho carga tributária diminuída. Porém, depende do regime tributário. Mas também ninguém quer tomar risco que tome, né, possa acabar com o negócio ou arruinar o negócio. Então tem uma linha tênue aí. O que é otimização e o que é risco que, assim, aqui essa linha não devo tomar. Tem como medir essa régua e saber qual que é o limite da otimização? No Brasil hoje a gente tem um sistema tributário que ele é uma loucura, né? Então, Receita Federal, Receita Estadual entende a legislação tributária de uma forma e tem essa sede arrecadatória, né? A gente pode colocar dessa forma, alinhado com linhas políticas, enfim, não entra no caso aqui, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a própria parte dos contadores e advogados que entendem a legislação de uma forma, né? E o próprio empresariado que entende de outra forma, e normalmente ele puxa para o lado dele, né? Então, não raramente, né, é bem comum a gente ter planejamentos tributários que eles são um pouco abusivos. Em tese, você, dentro daquela faixa de faturamento, não deveria estar ali, né? Então, você está tomando risco, sim, de alguma atuação e tudo mais, né? Vai simplificar a nossa vida, apesar de que o caixa vai ficar mais difícil de gerir. O fluxo de caixa ele vai ficar um pouco mais apertado, né? Acho que na verdade é uma mudança cultural de cabeça do empresário, né? Então, do fluxo de caixa e para agora, de fato, já para início de 2027, né? Com a entrada do CBS e tira PIS e COFINS, a gente já vai ter, em tese, diminuição no custo. Então, para quem olha para custo de aquisição de produto, de insumo, em tese é para o fornecedor de vocês diminuir o custo nesse momento, porque a gente já vai ter entrada de um CBS, por exemplo, que não é mais por dentro, ele é por fora agora, apesar de se manter, por exemplo, o ICMS que é por dentro, né? Então existe todo um cálculo e nos mostra que o custo é para diminuir. Então quem é da área comercial aqui, que faz a parte de comercial das empresas, né, do lado do fornecedor, pode apertar lá a cabeça do fornecedor e falar, eu quero que você diminua o custo aqui, tá? Porque em tese, o tributo não está mais dentro como é hoje. Mas enfim, se alguém tiver alguma dúvida, me chama que a gente troca uma ideia.